Bom dia. Agora, depois de ter relacionado todas as áreas, tanto da área total como da área da reserva, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular as porcentagens de reserva. Então, o que é a porcentagem? É quanto essa reserva tem da área total. Então, eu quero saber quanto que ele está aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Por isso que ele foi criado no modo virtual. Por quê? Agora, isso me permite criar outros valores. Então, eu vou habilitar a minha edição. Vou pegar aqui a minha área total. Tá lá, beleza. E agora, eu quero criar um percentual. Então, eu vou criar aqui um campo, também um campo virtual, porque para que ele faça esse cálculo automaticamente para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, percentual. Por que um percentual? Eu quero saber quantos por cento essa minha área de reserva corresponde disso aqui. Eu poderia criar apenas uma equação, mas toda vez que eu quisesse que alterar a minha reserva, por exemplo, se a minha reserva não sei quanto que ela deu, você teria que vir aqui e recalcular toda vez. Desse modo, o próprio QGIS faz isso para nós, ou seja, ele calcula e depois ele gera para mim automaticamente isso. E isso vai ter uma vantagem depois na frente, que a gente vai poder alterar e ele automaticamente altera todos esses parâmetros. Então, eu vou colocar aqui em percentual, no número real, porém, eu não quero 10 agora, eu quero apenas 5 casas e apenas 2 dígitos, ou seja, 2 dígitos depois da vírgula. E aí ele consegue gerar para mim a porcentagem que eu quero. Tá? Então, aqui agora mudou um pouquinho. Então, eu vou lá na minha geometria, certo? Eu quero a minha, não, agora eu não quero o dólar área, agora eu quero a minha área, porque eu vou criar uma expressão de área para ele calcular, vou usar a geometria do polígono, fecho parênteses, então ele vai pegar a área, vai escrever dentro da área, que vai ser a geometria, que vai ser dividido pela, aí eu vou lá em campos e valores, porque eu quero que ele divida pela minha área total, certo? Eu vou pegar esse dividido pela minha área total e vou multiplicar por 100, para ele me dar em porcentagem, correto? É uma forma dele fazer isso. Aqui, ó, você pode até tentar colocar ele em porcentagem, mas ele não permite. Então, isso aqui nós vamos colocar lá no rótulo. Nós vamos usar uma expressãozinha para colocar o valor percentual dentro do rótulo. Aqui já me permite criá-lo. Então, criei a área, eu peguei a área da minha reserva, vou dividir pela área total e multiplicar por 100 para ter um percentual de área de dentro. Vou dar um OK. Pronto. Opa, já me deu 15%. Então quer dizer que essa minha área contém 15% de área de reserva. Então eu vou salvar, não vou fechar a edição, porque eu vou precisar estar manipulando isso agora. Então agora você tem que nessa área você tem 15%. Então eu vou habilitar esse parâmetro aqui dentro. Então eu vou lá na minha reserva, propriedade, e vou escrever isso. Então eu vou escrever no meu rótulo. Mas como é que eu vou escrever? Eu vou escrever o seguinte, eu vou dizer o seguinte: reserva é igual a tantos por cento, correto? Então eu vou rotular a minha camada, ele vai mostrar as minhas camadas, e vou vir aqui, ó, e vou escolher qual que eu quero. Como eu coloquei um nome, vai ser o nome que eu vou usar aí dentro, correto? Vou habilitar aqui a minha expressão e vou dizer o seguinte, ó, esse nome eu vou dar um espaço, vou colocar aqui duas barras, aspas simples, igual, aspas simples, olha lá, reserva igual, tá vendo? Reserva igual. Vou colocar novamente, dar um espaço, vou colocar duas barras, vou colocar o campo que eu quero. Qual que é o campo que eu quero? Eu quero percentual, tá vendo? Percentual. Ele não deixou, certo? Por quê? Porque você não colocou as duas barras aqui, ó. Pronto. Quando você põe as duas barras, ó, repara bem, ele gera para mim lá. Vou fechar com duas barras e vou colocar aspas simples, porcentagem, aspas simples. Repara bem, ó. Ele foi e criou lá reserva igual a 15,31. Ok. Se eu apenas mandar aplicar aqui, ó,
você vai ver que ele cria para mim lá dentro. Ó. Só que fica feio de ver, você não consegue enxergar. Então eu vou pegar o meu texto, vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto para 10. E aqui ó, eu gosto de aumentar os intervalos entre uma palavra e outra. Eu vou aumentar só um pouquinho, não precisa ser muito não, tá? Aqui ó, 0.3, para ele dar um espaçamento um pouco maior nas palavras. Vou colocar ele dentro de um buffer, certo? Vou diminuir esse buffer um pouquinho para 0.6, só para ter um parâmetrozinho, certo? Vou colocar um fundo, um retângulozinho de fundo, para que ele fique mais bem destacado, e vou aplicar. Agora olha lá, ó, tá vendo? Ele já criou para mim o parâmetro lá bonitinho. Então quer dizer que a minha área aqui agora ela corresponde a 15,31%. Tá errado, eu tenho que ter mais área de reserva. Então eu tenho que criar uma área de reserva a mais. Então aqui, ó, repara bem, eu tenho essa pequena área e essa pequena área. Então eu vou contabilizar essas duas áreas. Só que eu tenho que pegar isso e somar a essa minha área de reserva, para que ele vá aumentando gradativamente para chegar aos 20%. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro pegar minha ferramenta de seleção, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor, certo? Para a gente poder ver melhor aqui. Vou pegar minha ferramenta de seleção, então eu quero que tudo aumente nessa área. Repare bem, 15,31. Agora eu quero criar exatamente essa área aqui, ó, tá vendo? Em cima do meu limite. Então eu vou habilitar duas coisas. Vou nas minhas configurações, opções de aderência, e vou ligar não somente a minha camada vial, todas as camadas. Por quê? Para que ele pegue tudo que eu esteja vendo. Vou colocar vértice segmento e vou aumentar um parâmetro aqui, ó. Vou colocar 1. Por que 1? Só para ele mostrar para mim o polígono. Ok. Agora eu vou criar um novo polígono, ó. Só que eu não vou criar aqui, não vou adicionar. Lembra que nós adicionamos aqui a digitalização avançada? Aqui, ó, tem uma ferramenta. Cadê? Aqui, ó. Adicionar partes. Eu vou incluir uma nova parte a esse aqui, e ele já vai contabilizando. Por isso que nós criamos ele como virtual. Por quê? Eu vou mostrar aqui agora. Ó, vou pegar aqui, ó, e vou digitalizar. Estou digitalizando, certo? Vocês poderiam fazer isso aqui em qualquer área. Ó, fechei, ó lá. Vou pegando, ele vai pegando o vértice certinho, ó, quando aparece o ponto, ó, tá vendo? Ele vai pegando o vértice lá, ele vai chegando pertinho do vértice. Opa, fechou. Pronto, ó, fechei o meu polígono. Vou dar um ESC, ó, já aumentou minha área. Entenderam? Então, toda vez que eu somar uma área a mais aqui, para aumentar a minha reserva, ele vai aumentando ali. Então, eu vou criar uma outra área aqui embaixo, ó, porque, como diz a lei, nós temos que criar ilhas verdes. Então, aqui do meu vizinho, ele tem uma área verde. Então, agora ó, eu vou criar uma outra área aqui, para emendar nessa área. Então, ó, eu vou emendando e repara bem, ó, a hora que vai aparecendo, ele vai mostrando para mim a área ali dentro. Então, eu vou aumentar aqui, sem me preocupar com o tamanho, e vi lá, opa, 19,58. Quer dizer, eu ainda está faltando, então eu vou ajustar aqui, ó, pegar o meu pontinho, certo? Qual que é a vantagem? Ó? Toda vez que você cria, ó, eu aumento, ele aumenta a minha área. Reparou? Repararam? Então, quer dizer, ele aumenta a área automaticamente. Então, você pode ir aumentando para chegar exatamente nos 20% na área de reserva que você precisa. Isso serviria para você fazer partilha, fazer divisão de bens, divisão de propriedade, qualquer coisa. E aqui ó, nós usamos para gerar reserva. Então agora eu tenho exatamente 20% de área de reserva. Vou salvar. Pronto, lá. Ele criou para mim. Eu vou tirar a minha seleção. Pronto, ó. Quer dizer, todas as minhas áreas aqui correspondem a 20% da área de reserva. Legal. Então, eu tenho essa reserva e tenho essa reserva. Ah, e eu posso também criar
a codificação da área útil. Quanto que vai sobrar de área útil, tá certo? Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou habilitar meu lápis. Aqui, ó, eu tenho aqui a minha área total. Então, eu tenho que criar uma área útil. Quanto que sobrou? Quantos por cento tem aqui dentro? Então, é uma forma também que a gente pode criar. Então, na próxima aula, nós vamos criar essa porcentagem para finalizar. E aí, gerar a imagem finalizada para vocês poderem gerar os dados de reserva. Então, na próxima aula, a gente vai finalizar com a área total. Então, até a próxima aula e um bom dia.